Convide mais pessoas a estarem participando, para que o Senhor possa chegar em muitos corações. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos começar, aqui a nossa pregação, nossa palavra, partida da palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas infinitas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte nesta noite. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, essa passagem acontece justamente logo depois, que Jesus realiza o milagre em que o paralítico, ele levanta, ali ele encontra ali o paralítico e vai e levanta. Jesus recupera as funções do paralítico. O paralítico torna a andar. E Jesus fala aqui no último, na última parte do Evangelho, que ele diz o seguinte, Evangelho anterior: levanta-te, toma teu leito e vá para casa. Jesus, ele acabou de curar um paralítico. Portanto, os fariseus já estavam com a faca entre os dentes, porque Jesus realizara a cura de um homem, ali. Jesus já estava manifestando a glória de Deus. A glória do Senhor já estava sendo manifestada. E, portanto, os fariseus já procuravam algum meio de poder, ali tentar pegar Jesus no pulo, digamos assim. Então, o que é que acontece? Aqui, a palavra fala que Jesus foi por outro lado do mar e toda a multidão seguiu. Aonde Jesus passava, onde Jesus ia, as pessoas iam atrás, meus irmãos. As pessoas seguiam Jesus Cristo. Não importa onde ele estivesse, a multidão se arrastava atrás dele. E aqui a palavra fala que ele chamou o moço. Olhou para o moço que estava lá, na coleteria, no posto de coleta de impostos, que se chama Levi. Ele é filho de Alfeu. Esse Levi, para quem não sabe, é o mesmo Mateus, evangelista. São Mateus é o Levi. Ele era o levita, o Mateus levita. Então é o seguinte, ele era o cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram vistos com muita má fama naquela época, porque os cobradores de impostos, eles também fraudavam. Eles eram pessoas de má índole. E ali, os fariseus, eles também não gostavam, os judeus não gostavam dos cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos, apesar de serem judeus, eles trabalhavam para os romanos. E Roma detinha todo o poder ali entre os judeus. Era assim que acontecia. Então vamos lá. Jesus vai caminhando ali, uma multidão de gente atrás dele. Jesus chama Levi.
Veja, irmãos, preste atenção. Olha o que eu estou falando. Havia muitas pessoas atrás de Jesus Cristo. Havia muitas pessoas que seguiam a Cristo. Havia muitas pessoas que ouviam a palavra de Cristo. Mas dentre todas as pessoas que ali estavam com Cristo, caminhando com Cristo, sendo seguidos por Cristo, o levita, o Mateus, foi convidado por Cristo. Cristo olhou para Mateus, olhou para Levi, olhou para os olhos dele e falou: vem e segue-me. Aquele rapaz estava trabalhando, irmãos. Ele estava trabalhando. Ele tinha responsabilidades. Por mais fraudulento que ele pudesse ser, ele tinha responsabilidade de um cobrador de impostos. Ele tinha a confiança de Roma, do Império Romano. O Império Romano ali confiava naquele homem, porque colocou ele como um coletor de impostos. E ele defraudava o seu próprio povo, hein? E por isso ele era não somente mal visto, como ele realmente era tido como um dos maiores pecadores naquela época. Ou seja, era a pior raça que tinha. Eram os cobradores de impostos, prostitutas, leprosos. Eram os mais excluídos, aqueles que os judeus não gostavam. Os judeus não queriam. Aqueles que eram rejeitados. Não somente os judeus em si, mas sobretudo os fariseus. Os fariseus repulsavam essas pessoas. Aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês um grande achado. Um grande achado. Ali a palavra fala que Jesus, ao convidá-lo a falar, segue-me, a palavra disse que ele se levantou imediatamente e começou a seguir a Cristo. Ora, ele não somente começou a seguir a Cristo, como ele deu um banquete para Cristo. E ao dar um banquete, quem estava sentado à mesa? Outros cobradores de impostos e pessoas de má fama. Ora, e você pode me falar, uai, Herbert, como pode? Como pode Cristo andar no meio dessas pessoas? Estranho. Assim também acharam os fariseus. Acharam os fariseus? Porque os fariseus, eles não se misturavam com aquelas pessoas, porque a palavra fariseu, preste atenção, a palavra fariseu significa separado por Deus. Um povo separado por Deus e para Deus. Os fariseus eram tidos como separados para Deus. E, portanto, eles não gostavam de se misturar com essa gente. Eles não se misturavam com os pagãos. Então, eles tinham a fama de santidade. Perdão. Os fariseus tinham a fama de santidade. No entanto, ter fama não significa ser. Não é? Ter fama de santidade não significa que tenha santidade. É totalmente diferente uma coisa da outra. Geralmente quem tem uma santidade não tem fama neste mundo. Compreende? Porque o mundo jaz o maligno. Cristo já nos ensina isso. Então aquele que tem boa fama no mundo geralmente não tem boa fama perante Deus. Mas aquele que tem boa fama perante Deus geralmente não tem boa fama para o mundo. É algo inversamente proporcional, né? Mas é algo no geral. Não estou aqui, né, generalizando tudo. Estou falando que geralmente é assim. Mas pode haver um caso ou outro ali que seja diferenciado, né? Mas, em regras gerais, aquele que é aplaudido pelo mundo não é muito agradável perante a Deus, né? É diferente. Assim também eram os fariseus. Para eles eram santos. Para o povo, às vezes, o povo achava eles santos também. Por que não? Porque eles não se misturavam com os pecadores, então eram santos. Mas Cristo, ele veio mudar tudo isso. A começar pelo seu nascimento. Pelo seu nascimento, Cristo já foi rejeitado. Ele ficou com os piores. Ele ficou com os pastores. Os pastores também que eram sem capacidade alguma. A começar pelo rei Davi, né? Davi era o pastor, era o rejeitado pela sua casa. Então Jesus, ele foi para o meio dos rejeitados. Porque a palavra fala,
Ele veio para os seus, só que os seus o rejeitaram. E a palavra também fala que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Aquele que foi rejeitado pelos homens tornou-se agora a pedra angular, que é o próprio Cristo. Assim também, aqueles que foram rejeitados pelo mundo, o próprio Cristo foi de encontro a eles para resgatá-los. Os fariseus não queriam ouvir a Cristo porque a sua soberba era muito maior. Então Jesus chamou pessoas como Levi. Levi, como eu disse, era uma das piores pessoas daquela época, né? Uma das piores profissões que você poderia ter. Era uma das profissões mais ingratas que a pessoa poderia ter naquele tempo. Era ser cobrador de impostos. Poderia ter grandes riquezas, mas uma fama terrível para todos ali, né? Então veja bem, irmãos. E ali os fariseus viram e falam assim, ora, ele aqui no meio dessa gente. E Jesus fala algo que é lindo. Não vim para aqueles que estão curados. Os que estão curados não precisam de médico, mas o médico precisa daqueles que estão doentes. Eu vim para aqueles que estão perdidos e não para aqueles que estão salvos. Cristo tem a sua pedagogia diferenciada da nossa. Totalmente diferenciada. Veja bem, amados. Se nós olharmos bem a realidade de Levi, ele poderia sofrer uma penalidade grandíssima. Por quê? Ele era um coletor de impostos de Roma, do Império Romano. Portanto, ele tinha responsabilidades perante Roma. E a palavra fala que ele levantou naquela hora e saiu. Ou seja, tinha anotações incompletas ali ainda. Além de anotações incompletas, o caixa dele não foi fechado naquele dia. Levi não fechou o caixa, meus irmãos. Entenda isso. Se você trabalha numa loja, em alguma coisa, algum estabelecimento, e você é caixa naquele lugar, e você não fechou o caixa, a dor de cabeça que você não vai ter no outro dia, não é? Só que tem um detalhe. Levi ele não pretendia voltar. Aí está o segredo. Levi, ele decidiu, quando ele levantou para seguir a Cristo, ele decidiu de uma vez por todas. Ele não quis voltar para o trabalho dele, ele não quis voltar para a vida antiga dele, ele não quis voltar para o conforto da vida dele, ele não quis continuar como ele estava, ele quis mudar de vida. Aqui que está a diferença. Quando as pessoas falam assim, qual o problema? Jesus também andava no meio dos pecadores. O que tem? Sexo antes do casamento? O que tem? Eu defraudar um pouquinho aqui? O que tem? Aprovar o aborto? Jesus também andava no meio dos pecadores. Não tem problema, vamos acolher todo mundo de qualquer jeito e botar para servir a Cristo de qualquer jeito. Porque Cristo andava no meio dos pecadores. Não. Aí que está uma diferença. Cristo andava no meio dos pecadores, mas os pecadores mudavam de vida. Não continuavam com a mesma vida medíocre, não, meus irmãos. Chega desse negócio de falar assim, olha, vamos acolher. Não tem problema você viver nesse pecado seu aí, porque Jesus andava no meio dos pecadores. Ei, não! Jesus andava no meio dos pecadores para a mudança de vida dos pecadores. Os pecadores que não queriam mudar de vida afastavam-se de Cristo. Uma palavra também nos fala o seguinte, que uma certa vez um jovem muito rico foi ter-se com Cristo e perguntou, Senhor, o que preciso fazer de bom para ganhar o reino dos céus? Jesus falou, olha, cumpra os mandamentos. Jesus elencou ali os mandamentos. E aquele jovem falou assim, Senhor, desde a minha tenra infância, desde a minha mocidade, eu já sigo esses mandamentos. E Jesus fala, então meu filho, se você quer ter um tesouro no céu, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos mais pobres e depois me siga, porque aí você terá um tesouro no céu. E a palavra de Deus fala o seguinte, que ele entristeceu-se porque havia muitas riquezas que ele tinha e saiu de perto de Cristo e foi embora. E detalhe, a palavra fala que Jesus olhou para ele com muito amor. Sabe o que é uma pessoa ser olhada por Cristo com muito amor? E Cristo fala assim, olha, vende tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres,
depois vem e me siga. Mesmo assim, ele se entristeceu e foi embora. Ora, se Cristo andava no meio dos pecadores, por que esse rapaz não ficou com Cristo? Por que Cristo não foi atrás desse rapaz e ficar junto com ele todo dia? Aí que está uma grande questão. Cristo chama todos nós pecadores. Mas Cristo chama nós não para que nós continuemos a viver a nossa vida medíocre, porque quando a gente vive, quando a gente vai atrás de Cristo, quando a gente encontra com Cristo, quando nós nos apaixonamos por Cristo, o nosso coração fica constrangido em viver como vivemos antes. A mudança de vida, meus irmãos. Aqui que está o segredo. Para você saber que alguém está batizado no Espírito Santo, não precisa a pessoa estar orando em línguas, não precisa a pessoa estar tendo repouso, não precisa. É sinal da ação do Espírito Santo? É. Mas não quer dizer que a pessoa tenha sido batizada pelo Espírito Santo, acolhido ao batismo do Espírito Santo. A mudança de vida é o reflexo maior do batismo do Espírito Santo. O Senhor me trazia no coração esses dias uma frase que diz o seguinte: que desperdício é um católico no mundo que não vive a sua fé. Eu e você somos católicos, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, meus irmãos. Nós somos chamados a ser como Levi, a ser como Mateus, abrir mão de nós mesmos, enfrentar os perigos da nossa vida. Ele poderia ser penalizado pelos romanos. Vamos ver aqui, ó, o Catena Áurea nos diz, né? Aqui quem nos fala é São Beda, né? Aqui nesse versículo 11, quando fala que ele, versículo não, perdão. Aqui quando o Mateus, né, ele abre mão de tudo e vai atrás de Cristo. Ele diz o seguinte: mas seguir é imitar. Seguir a Cristo é imitar a Cristo. Olha, já começa por aí. São Beda já começou dando uma canelada em nós. Seguir a Cristo, irmãos, não é simplesmente falar assim: eu sou cristão, eu estou na igreja, eu não sei o que, isso aqui. Não, é imitar a Cristo. E por isso, para que se pudesse caminhar, imitar o pobre Cristo, não somente no andar, mas sobretudo em espírito, abandona o que lhe é próprio, aquele que costumava roubar o alheio. Veja bem, para andar e se afeiçoar a Cristo, ele decide abrir mão, ele abandona o que lhe era próprio, aquele que costumava roubar o alheio. Mateus, ele abre mão do seu trabalho, abre mão de roubar os outros, para seguir e imitar o próprio Cristo de verdade, não somente nos teus passos, mas sim em espírito e em verdade. E São Beda continua: de outra parte, não apenas abandonou os lucros dos impostos, mas também desprezou o perigo que poderia provir dos príncipes deste mundo. Ele não ficou preocupado. Ele não ficou preocupado com o governo de Roma que poderia persegui-lo. Ele não ficou preocupado com o governo de Roma que poderia obrigá-lo a fazer coisa A ou coisa B. Ele não ficou com medo do governo de Roma que poderia matá-lo. Não ficou com medo. E continua: pois abandonou os cálculos dos impostos incompletos e em desordem. Mateus, ele abriu mão e abandonou todos os cálculos dos impostos e deixou todos incompletos e em desordem. Simplesmente abriu mão, capou o gato e foi atrás de Cristo. Com efeito, o próprio Senhor, que exteriormente o chamou com fala humana para que o seguisse, inflamou-o interiormente com a inspiração divina, para que logo seguisse aquele que o chamava. Jesus, ao convidar ele com voz humana, Jesus o convida: vem, segue-me. No ouvido dele penetrou a palavra de Cristo, mas dentro do seu coração acendeu uma chama de amor.
E ali houve a mudança naquele homem. Houve a mudança naquele homem. A palavra exterior de Cristo acendeu a palavra interior de Cristo que estava no coração dele. O coração humano somente será completo ao encontrar-se com o amado de sua alma, que é o próprio Cristo, meus irmãos. Ali o coração dele se inflamou e ele seguiu a Cristo verdadeiramente, mudou de vida. Seguir a Cristo é mudar de vida, é abandonar a nossa vida para viver a vida de Cristo. Isto é conversão. É tempo de conversão, amados. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar os sacramentos. Se você consegue, vá atrás dos sacramentos. Vá atrás do sacramento da confissão, da reconciliação. Se você pode, vá atrás do sacramento da Santa Missa, da Santíssima Eucaristia. Converta-te. Muda de vida. O Senhor te chama. Mas o Senhor te chama não para viver a vida de sempre, não para continuar vivendo do mesmo jeito. O Senhor te chama para viver a vida nova, para abandonar a sua própria vida e viver a vida de Cristo. Portanto, nesta noite, que nós possamos penetrar no coração do Senhor e ali fazer morada, mas sobretudo, que o Senhor penetre em nossas almas e faça morada em nosso todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.